Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia a respeito do relatório do Iridium. Vamos lá ver como é que tá o Iridium aí, que só botar o disclaimer, galera, tem que pôr essa porcaria toda vez. Vamos só ver como é que tá o mês, o que o fundo tá fazendo. O gestor trouxe uma nota mais para baixo lá no relatório, falando um pouco do que o fundo tá fazendo contra a deflação e tal. Enfim, galera, basicamente, pelo que eu consigo ver, ele não está fazendo muita coisa, não tem como o fundo fazer muita coisa. O fundo já é muito grande, né? O Iridium já é um fundo grande, muito grande, né? E por mais que ele sempre tá ali girando a carteira e tal, é, ele conseguir uma proteção contra a deflação é algo muito complicado, né? Se você pensar, tipo, vamos defender contra a deflação, vamos colocar 50% da carteira em CDI. Pô, esse fundo tem um PL bem alto, né? Ele tem uma grana boa, tem quase 4 bi de patrimônio. Então, tipo, 50% do fundo teria que emitir bastante coisa, né? Uma emissão de 2 bilhões de reais para você fazer isso. É impraticável. Tem coisa, galera, quando o fundo vai ficando muito grande, ele vai ficando meio travado, né? O nosso mercado não tem liquidez suficiente para ajudar. Então, tipo, o Iridium ele não teria como fazer uma migração rápida pro CDI. Por mais que ele girasse a carteira, na minha opinião, não seria algo rápido, teria que ser algo assim pensado durante quase um ano inteiro, fazendo mês a mês e tal, enfim. Fundo pagou 1,20, a gente vai conversar disso mais. Fundo pagou 1,26 por cota, ele vem mantendo uma distribuição legal, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Ele comenta um pouco da deflação, né, o que está ajudando, a gente já está ciente que é a questão do ICMS, o barril de petróleo caindo e tal. Ele traz um ponto que, né, a parcela de correção monetária presente no resultado está começando a sentir os efeitos da deflação. Próximo mês agora começa a sentir com mais força ainda, que vão ser 2 deflações na renda, e aí a gente vai depender de quantos meses de deflação que a gente vai ter. Até então, setembro já está praticamente garantido. Então a próxima renda agora vai ser julho e agosto, se não me engano, julho e agosto. E aí a próxima vai ser agosto, setembro, e aí a próxima vai ser setembro e outubro. Aí outubro agora é em grande incógnita. A gente não sabe se outubro vai ter deflação ou não. Minha opinião pessoal sobre isso. Eu acho difícil ter uma deflação em outubro, né? A gasolina, pelo menos, e tanto o diesel, tá meio sem margem para cair. Pelo menos no dia de hoje que eu tô gravando esse vídeo. Nessa semana passada e agora, nessa semana, a Petrobras baixou o diesel mais 20 centavos, então tipo, a deflação em setembro já está praticamente garantida. Porém, agora outubro eu não sei mais de onde que eles vão tirar. Tem um residualzinho na gasolina, um residualzinho de nada no diesel, com essa questão toda do Putin mobilizar lá 300 mil reservistas e tal, falar de guerra nuclear, enfim, essa ladainha toda que o Putin falou naquele discurso que ele fez do dia 20 para o dia 21, isso fez com que o petróleo desse uma espirrada para cima. Então vamos acompanhar. Mas hoje, o dia que eu estou gravando, dia 21, o Fed subiu o dólar lá subiu os juros lá nos Estados Unidos em 0,75. Já era o esperado, mas subiu. E aí pode já puxar o petróleo para baixo. Enfim, uma coisa levanta, outra coisa abaixa. Quem sabe aí o que vai acontecer até lá, né? É difícil de falar. 4 meses seguidos seria bem, até meio puxado, mas nunca se sabe. Então, vamos aguardar. Se vier a ter uma deflação também em outubro, que é um cenário um pouco mais remoto, pelo que eu consigo ver, pelo menos se tratando de gasolina e diesel, aí já pode ser que a partir da renda de dezembro comece a normalizar. Vamos acompanhar. Sempre tem esse atraso de 2 meses, né? Enfim. Então a gente vê, né? Como é que vai ser. Por exemplo, renda de dezembro, se tiver deflação em outubro, vai ser a inflação de outubro e novembro, enfim. Vai ter um residual aí. Mas a gente vai acompanhando aí para ver. Um ponto que ajuda o Iridium a se proteger da deflação é justamente o resultado acruado que fica lá na inflação, que é uma característica acruado lá nos CRIs, é uma característica do regime caixa. E não só ele, como vários fundos tem essa característica, então ajuda. E o Iridium ainda tem uma certa vantagem
em relação a outros fundos, que ele é um fundo girador, então ele consegue destravar essa inflação se ele quiser. Então, primeiro, ele tem esse poder de giro, ele sempre viveu de giro, então ele consegue destravar esses valores e aí manter uma distribuição interessante. O fundo vem pagando bons yields, né? A gente vê aqui nos últimos meses, pagando bem próximo de 1,30, vem pagando muito bem. Vamos lá, vamos acompanhando. A cotação, né, galera? Esse fundo que tinha um ágio, que todo mundo achava que ia ser eterno e tal, agora tá aí negociando extremamente próximo do patrimonial, né? Quem diria que o Iridium ia ficar nessa condição de... olha só, o fechamento do mês, né? Tem 3 meses que ele fecha num valor bem próximo do patrimonial, né? Dentro de um PVP de 1,05 aí. Enfim, é curioso de ver isso. Aqui um pouco da carteira dele, ele tá com a posição de caixa bem legal, né? Depois da emissão, tá com 400 milhões no caixa, cara, ele pode ir aproveitando aí esse dinheiro para comprar CRI CDI, comprar fundo imobiliário que seja barato, enfim, tem bastante coisa que ele pode fazer com essa grana, né? Na última emissão ele captou muito bem. Na parte de fundo imobiliário, galera, a gente vê, mantém mais ou menos a mesma coisa, não mudou. Ele vendeu um pouquinho de DEVA no mês, vendeu 2 milhões de DEVA, não é nada em relação ao total, né? Ele tem mais de 150 milhões de reais. E um ponto, né, sobre essas questões de DEVA, hectare, etc. Possível de vender essas posições. Eu sei que muitos de vocês, né, quer que ele venda isso. Eu sou um que quero que ele venda isso. Cara, eu puxei, né, antes de gravar, só de curioso. Os últimos 6 meses, o DEVA nunca passou o preço médio do Iridium. Nos últimos 6 meses ele não passou o preço médio do Iridium, hein? Então o fundo tá preso na posição. Ele não vai sair executando prejuízo só para sair fora, porque, né? Enfim, mas vamos acompanhar para ver. O ponto principal para mim é se um dia, né? Um dia isso vai acontecer, mas enfim, o DEVA subir para passar desse preço médio do Iridium. O que o Iridium vai fazer? Se ele vai voltar a vender e tal, porque ele vinha vendendo bastante, tanto DEVA, HCTR, etc. Ele vinha vendendo esses caras. E aí as condições de preço não estão mais favoráveis, né? Por exemplo, o HCTR está tomando um fumo de R$ 15 por cota, então não tem como ele sair executando prejuízo só para sair da posição, não faz sentido isso. Então eu fico curioso. DEVA eu vejo que é mais fácil de subir do que o próprio HCTR. O HCTR tá longe, né? Ainda mais com o índice derrubando ele para R$ 100, aquele índice internacional. Então, vamos ver aí. Mas de toda forma, a carteira de papel dele se mantém quase que inalterada, né? Você não tem muita mudança. Ele vende um pouquinho de URC e tal. Eu tô curioso para ver agora nessa emissão do URC se o Iridium vai encher a mão ou não. Vamos acompanhar isso aí. Há pouco da carteira, da distribuição da carteira, né? CRI, FI, renda fixa, que é FI também, e o caixa, né? Ponto sobre deflação. Cara, o que ele tem de CDI, que é esse azul aqui, ó, que não é o azul escurão, eu entendo. Esse aqui é o caixa, né? Esse aqui, eu entendo ser esse azul. Enfim, é um tom de azul que a gente que é homem já não vai identificar os tons de azul, mas pelo que eu entendi, IPCA, fundo imobiliário, porcentagem de CDI, que seria caixa, CDI, né? CDI mais que seria as posições em CDI. Então, assim, ele tem 11% em crise indexado a CDI e tem mais 11% no caixa rendendo CDI. Então, acaba que o fundo tem aí 20% da carteira em CDI e isso ajuda um pouco, né? Ele a passar por esse. Fora os fundos que ele tem todos, né? Os fundos imobiliários todos que ele tem, que algum vai ter CDI, outro não vai enfim, a gente vai acompanhando, mas essa diversificação que ele tem é um dos melhores pontos para ajudar ele a passar pela deflação, né? Juntamente com a questão do lucro caixa, isso ajuda bastante, então a gente vai acompanhando. Aqui um pouco das taxas médias da carteira dele. A taxa média do CDI é muito boa. Cara, CDI mais 5,34. Putz, imagina se ele despejasse esse caixa todo em CDI mais 5,34. Nossa, ia dar um up no fundo aí. Mas, enfim, só conjecturando aqui. Vamos acompanhando. Aqui um pouco da distribuição pro setor e tal.
Movimentações do mês, ele comenta sobre a emissão, captou muito bem, né, 336 milhões de reais, recompôs o caixa dele, né, eles gostam de manter o caixa ali no patamar de 10%, e eles estão aguardando, né, novas operações com spread interessante. Então vamos aguardar para ver o que o fundo vai fazer. Nesse mês ele vendeu muita coisa, né, comprou pouco, comprou 2 operações só, valor bem pequenininho, 8 milhões aqui, 23 milhões aqui, 2 operações especiais mais 10, uma taxa boa, né? Não é uma taxa ruim, eu acho uma taxa ok. E em fundo imobiliário ele vendeu bastante coisa, vendeu DEVA, conseguiu vender um pouquinho, num leve prejuízo, vendeu Kivo, vendeu Risa, vendeu Urca, enfim. Fez algumas vendas aí, e o resultado financeiro disso foi bem baixo, a gente vai ver na DRE já o lucro que isso deu. Aqui, ele comenta um pouco da deflação novamente, que eles estão recebendo questionamento dos cotistas. Tipo, e aí, cara, o que você vai fazer com a deflação e tal? E eu já comentei um pouco, né, sobre isso, do que o fundo consegue ou não fazer. Acaba, galera, que como é um fundo muito grande, ele não tem como fazer. É igual eu falei com você, se ele quiser posicionar em 50% CDI, em CDI+, é um trabalho muito difícil, é muito dinheiro que precisa, então não é fácil falar, compra aí um monte de CDI e tal, não, o fundo é muito grande. Mas ele explica, né, sobre a questão um dos pontos principais é a questão do lucro caixa, né, ele colocou que tem 53 milhões para ser distribuído, né, que é a inflação que está acumulada, isso dá mais ou menos 1,60 por cota, então se ele destravasse a inflação toda, ele consegue destravar mais ou menos 1,60 e aí com isso ele fica numa posição bem confortável no que tange distribuição. Lembrando que até um ponto, eu não acredito que ele vai destravar os 1,60 e lembrando que tem que aguardar essa questão da deflação, ver quantos meses que vão ser. Não dá para cravar ainda, né? Se vai encerrar agora em setembro, se outubro vai ter, nunca se sabe. Vai que a guerra lá fora acontece alguma coisa e a guerra para, vai que acontece alguma coisa, a guerra escala, enfim. Dependendo do que acontecer, pode ser que a gente tenha uma queda maior ainda no valor do petróleo, ou pode ser que o petróleo exploda lá para cima. Imagina, sei lá, o Putin falou de guerra nuclear. Eu duvido que ele faça isso, mas nunca dá para desconfiar que o cara é doido, mas vai que o cara pega e joga uma bomba atômica na Ucrânia. Vocês acham que vai acontecer com o quê? Com os mercados, com tudo? Vai dar uma merda, federal. Então, assim, é difícil de prever o que vai acontecer. E também, imagina isso pro gestor. O gestor que tá lá com 1,60 para destravar, ele vai ficar tipo, destrava ou não destrava, destrava ou não destrava. E se eu destravar e não tiver essa questão toda da deflação acalmar e aí eu fico com 1,60 que distribuir dentro desse mês. E se eu não destravar e der uma merda? Enfim, é uma sinuca de bico. Não é fácil, e um fundo grande como esse, quanto maior o fundo, mais difícil, maior fica o problema, porque a movimentação é como aquela coisa que eu falo dos FOFs, né? Vira um transatlântico, ele não consegue sair igual uma lanchinha e tal, joga pra lá, joga pra cá, não. Se você pensar, por exemplo, fazer uma comparação com o AFHI. O AFHI conseguiu muito tranquilamente jogar carteira para quase 50% CDI e 50% de IPCA. Por quê? Porque o AFHI ele é quase uma lancha perto do Iridium. O AFHI não tem, acho que 200 e poucos milhões de reais, o Iridium tem quase 4 bi. Então é uma lancha perto de um transatlântico. Então o Iridium ele vai aqui, vai ali. O AFHI não é pá, sobe, desce, vira, enfim. O fundo, quando ele é menor, ele facilita um pouco a vida do gestor nesse tipo de coisa. Seguindo, ele comentou um pouco da questão de usar derivativos e tal. Teve algum, se eu não me engano, acho que o Juro que usou derivativos para poder botar em CDI. Ele comentou que não é interessante fazer isso por conta do tamanho do fundo, da quantidade de derivativo que ia ter que fazer para compensar, para proteger o fundo, no financiamento não vale a pena. Então, tipo, cara, não tem o que fazer. O fundo simplesmente vai passar por esse momento. Não tem o que o gestor fazer. Talvez, se esse fundo tivesse no momento melhor de emissão, se tivesse com ágio, tivesse negociado a R$120 e tal, o gestor conseguia chamar uma emissão de 1 bi e socar em CDI. E ajuda a segurar o rojão, mas não é o caso. E também não é fácil, né? Enfim, vamos acompanhar. O ponto é, das receitas do mês, a gente teve aqui de CRI 7 milhões, que dá um pouco menos de 20% em negociação.
A correção monetária, olha só como é que ela vem caindo em relação aos últimos meses, né? Olha só, 7 meses, o menor valor nos últimos 6 meses. A negociação de fundo imobiliário, valor também bem baixo, né? O que pode ajudar um pouco o Iridium é a questão que o IFIX subiu, pode ser que ele agora tenha algumas posições com lucro e tal, e aí ele pode começar a fazer realizar esses lucros, mas é complicado, né? Até porque também, como eu falei, o fundo é grande, as posições são grandes, o mercado de fundo imobiliário não tem tanta liquidez, então tem que ser aquela coisa, ele tem que ir vendendo constantemente para tentar tirar um resultado e tal. Enfim, não é tão simples assim. Fundo grande desse é complicado ele conseguir se movimentar de forma rápida, né? Enfim, é isso, galera. É isso, tem que falar do Iridium aí. Chegou o final do mês, final do mês, saiu o relatório. Vamos acompanhar os próximos meses. Vamos ficar de olho aí. Tô bem curioso para ver os próximos passos, né? O que ele vai fazer com a grande emissão, se ele vai botar em CDI, se ele não vai, o que ele vai fazer, beleza? Então fica aí esse vídeo, espero que tenham gostado. Até a próxima. Fui!